Fala pessoal, tudo bem? Sou o Leandro Andrade E eu sou a Bruna Valicelli. e estamos aqui mais uma vez gravando o IGCast, dessa vez, hein, Bruna? Um convidado super especial, hein? Bote especial nisso, hein? Seja bem-vindo, Juan Félix. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Juan. gente. É uma honra estar aqui com vocês, podendo trocar essa ideia, conversando aí. Show de bola. E Juan, pra gente começar, cara, claro, a gente tem muito assunto pra falar, então a gente tem muitas dúvidas, a minha cabeça até ferve de tanta coisa que eu tenho pra Eita. falar com você, cara. Só que assim, pra gente começar realmente, cara, eu queria que você se apresentasse pra de repente o pessoal que talvez olha ali pro Juan e fala, cara, quem é Juan, né? Pô, eu acho assim, sendo bem sincero, a pessoa que não conhece o Juan tá por fora do mercado. Mas eu queria que você realmente se apresentasse pra todo mundo aqui. Beleza, meu nome é Juan Félix, eu tenho 28 anos, eu sou piscineiro, tratador de piscinas e influenciador. A galera conhece mais o meu trabalho pela internet, estouramos aí depois ou no meio da pandemia, se eu não me engano. Acho que no meio da pandemia a gente estourou com alguns vídeos satisfatórios na internet, e aí a gente ganhou milhares de seguidores, e hoje, somando todas as nossas redes, nós temos mais de 8 milhões de seguidores que nos acompanham, e eu costumo chamar eles de amantes de piscina. Show de bola. E assim, eu não sei você, Bruna, mas agora, fora a humildade, vamos lá. Você é ou não é o maior piscineiro desse Brasil? Cara, sou Aí. o mais conhecido, pelo menos, sim. O mais conhecido, sim. Não, maravilha. E eu queria entender, Juan, até pra gente começar, então, já que o pessoal já agora conheceu o Juan Félix, né? Eu queria entender, cara, que você falasse também um pouco sobre esse mercado de piscinas. Claro que, assim, é muito amplo, né? Mas eu queria que você desse uma palhinha pra nós, cara, hoje, quais são as principais dificuldades de conversar com um cliente que possui uma piscina na hora de tentar fechar um tratamento fixo, um tratamento mensal com ele? Quais são os desafios que você enfrenta hoje no mercado? Legal. Isso é uma pergunta muito interessante, porque meio que nós tratadores estamos ali na ponta da lança, lidando todos os dias com o dono da casa, o cliente, né? E tendo o serviço a atender, que seria a limpeza da piscina dele. Acho que a maior dificuldade hoje que a gente encontra é conseguir fechar um pacote fixo de manutenção com o cliente. Porque é certo que ele vai precisar de uma limpeza uma hora. Agora, difícil é fazer ele entender que essa hora é toda semana. É não deixar chegar a piscina num ponto crítico para poder procurar um tratador, mas sim entender que a piscina demanda tratamento toda semana e, por isso, ele procura alguém para limpar toda semana sem deixar sujar. Sim, não, perfeito. Deu para entender mais ou menos? Com certeza. Tem alguma pergunta específica, Bruna? Que eu já tô com várias aqui, hein? Pode fazer, Leandro. Ó, vamos lá então. Outra questão que eu gostaria muito de saber, Juan, seria o seguinte. Hoje, a gente sabe que você é uma pessoa que estourou na internet, Sim. né? Instagram, como você mencionou, 8 milhões? Um pouco mais de 8 milhões. Somando tudo. Isso, exato. Então, assim, são muitas pessoas te acompanhando, né? E qual a dica que você deixa hoje para aquelas pessoas que gostam muito de redes sociais, né? Legal. Porque, assim, eu imagino que é um desafio também, né? Sim. Até porque também tem pessoas que às vezes querem gravar e não tem essa desenvoltura, né? Tem Vamos uma dizer assim. dificuldade, Uhum. né? Que conselho você dá? Conta pra gente também como que você começou com isso. Beleza, então, vamos lá. Eu sempre gostei de gravar conteúdos para a internet. E eu sempre acreditei que a internet é a melhor forma de você alcançar pessoas e meio que mostrar aquilo que você sabe fazer de melhor para essas pessoas. Antes eu era do meio da música, ainda sou né, do meio da música, e eu sempre postava canções, procurava postar essas coisas, só que nunca foi de estourar na internet. Até que eu comecei a postar também o meu serviço, o Juan Piscineiro. O Juan Cantor não deu muito certo, mas o Juan Piscineiro, graças a Deus, deu certo. E aí, cara, meio que eu nunca tive tanta dificuldade para gravar, por já gravar ali da música. Só que quando eu vim gravando para a internet nesse meio das piscinas, eu ainda era muito imaturo. Então eu tinha, sim, algumas dificuldades e alguns medos. E eu acredito que hoje o porquê das pessoas não gravarem é mais o medo. É o medo de falar algo que vai ser questionado ou que vai acabar trazendo algo negativo para a pessoa. Só que eu acredito que, cara, se a internet é o meio mais certo e mais rápido de você alcançar um cliente, acho que você não pode ter medo, porque se você tiver medo, seu concorrente talvez vai vencer esse medo e vai alcançar o cliente que era seu.
Então, eu sempre fixo muito nisso. Sempre que aparece um medo meu, eu penso, cara, se eu continuar com esse medo, outra pessoa vai ganhar o dinheiro que era para eu estar ganhando. Então, eu sempre penso nisso. E aí, vamos lá, contando que a pessoa perca esse medo e comece a postar. Se eu pudesse dar algumas dicas para a pessoa que começa a postar hoje, seria o seguinte: tente sempre falar de uma forma que todos vão entender. Ótimo, Às ótima vezes dica. as pessoas querem falar muito tecnicamente, só que nem sempre é alguém do meio que está te assistindo. E você não pode descartar essa pessoa, porque se você descarta quem não é do meio, quem é do meio não vai ouvir também. Por quê? Porque o Instagram, as redes sociais, elas meio que trabalham através do engajamento. Então vamos lá, se eu falo de uma forma muito difícil de uma pessoa leiga entender e essa pessoa passa o meu conteúdo, o Instagram vai entender, ou o TikTok, ou qualquer plataforma vai entender que isso não é interessante. E se isso não é interessante, ele não vai entregar para as pessoas que realmente são do meio. Então, qual que é a ideia? Você falar abertamente com todo tipo de público. Tente um linguajar que tanto o João quanto a Maria vão entender, quanto a classe A, quanto a classe B, quanto quem entende e quem não entende. Assim você vai conseguir o engajamento de todos e aí mais fácil você vai alcançar o cliente que você quer. Sim, perfeito. A gente até, por exemplo, eu e a Bruna, nós somos da área da expansão. Hoje Sim. nós realizamos a expansão das franquias. Isso que você falou faz total sentido, porque muitas vezes quando a gente vai conversar, né, claro assim, a gente conversa com pessoas do Brasil inteiro. Porém, é aquela questão, existem as culturas diferentes, né, Bruna? Sim. Só que assim, a linguagem tem que ser a mesma. Uma linguagem simples, tem que ser algo simples, algo direto. Porque no nosso caso, se a gente está explicando uma franquia, você tem que fazer com que, assim, a pessoa que está ouvindo, principalmente por telefone, que ela vai imaginando como que é aquela Sim. franquia. Então, você tem que falar que tem a estrutura X, que vai contemplar Y, né? Sim. Então, você tem que falar todos os detalhes com uma linguagem clara para essa pessoa conseguir realmente absorver essa informação, né? Então, eu acho que realmente faz todo sentido isso que você mencionou. E essa é a base dos meus vídeos. Eu sempre tento colocar uma pitadinha de humor, um pouquinho da técnica, porque também não pode faltar, um pouquinho da história, que são coisas que todo mundo consegue entender. O humor, todo mundo gosta de um vídeo que é engraçado, e aí quando você dá uma risada ali assistindo esse vídeo, meio que você tem um apego. História, todo mundo gosta de uma história, uma fofoca. Quem não gosta de uma fofoca? Oh, meu Deus. E o legal é que os seus vídeos, eles prende a pessoa, né? Sim. Porque ela quer ver o final de como ficou a limpeza da piscina, Exato. quer ver todo um contexto. Exatamente, Então, até porque dá um choque, né? Porque eu sim. já começo geralmente com a piscina muito suja e falando um pouco dessa história. Então a pessoa fica, cara, não acredito que essa pessoa não vai trocar água, ou não acredito que essa piscina chegou nesse estado. Exatamente, vamos ver o isso. final de como que vai ficar. Exato. E até uma curiosidade minha, quando eu vejo esses vídeos, claro, isso aí que você falou é a primeira coisa que vem na cabeça. Como que a pessoa deixou ficar nesse estado, né? Sim. Isso é nítido. Só que eu queria entender como que é a sua logística de organização, porque eu penso assim, ó, se eu fosse um técnico, um piscineiro, automaticamente eu ia olhar pro Juan e falar assim, cara, ele faz uns vídeos muito bons. Só que assim, será que ele dá conta de atender toda a demanda? Por exemplo, será que eu dou conta de atender toda a demanda? Vamos supor, tenho 6 clientes por dia, 10 clientes por dia. Será que se eu começar a gravar para fazer vídeo, eu vou ter menos clientes por dia? Como que funciona? Será que eu fazendo esses conteúdos, essas gravações, vai me atrapalhar no meu rendimento ou não? Enfim, queria que você desse uma palhinha sobre esse sentido. Se realmente atrapalha ou não, se faz parte, enfim. Quando eu comecei a gravar, atrapalhava. Até porque eu não tinha meio que o modelo certo a se seguir de vídeo. Então acaba que atrapalha um pouco. E eu lembro que na época eu atendia cerca de uns 18 clientes por dia, que é bastante. A gente hoje ainda atende uma quantidade considerável ali, legal. Eu acredito que hoje deve atender bem mais, né? Pô, não é possível. Acha? Jamais. Tenho certeza. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe. Então, Sim, acaba que eu consigo reduzir ainda um pouquinho e tudo Ótimo. mais. Mas, por semana, a gente atende cerca de 70 clientes. Nossa, é muita piscina. É muita piscina para Isso, lógico, que piscinas em manutenção, nem todas são recuperação. Mas vamos lá, voltando na sua pergunta. A logística, como que eu me organizo? Hoje, como eu já tenho um costume maior, o que eu faço? Eu sempre carrego comigo um tripé,
ou um suporte de celular que fica no próprio cabo que eu estou aspirando, ou até mesmo um outro suporte que eu consigo colocar o celular encaixado em parede, encaixado em cano, algumas coisas assim. Hoje tem aquelas capinhas que tem uma ventosa, né? Ótimo. E aí, o que eu faço? Eu chego na casa do cliente, a primeira coisa que eu faço, coloco o celular em algum ângulo gravando. Porque aí eu posso fazer o meu serviço sem atrapalhar, sem ter que ficar pensando, guardo todos os vídeos e aí quando eu acabo todo o serviço, quando eu vou para minha casa, tomo meu banho, aí é que eu pego os conteúdos e vou assistindo e vou falando, ó, isso é legal, isso não é. Às vezes eu gravo piscinas até que nem são tão interessantes, para justamente ter muita cena, para depois eu selecionar o que é bom e o que é ruim. E aí, selecionando, eu consigo montar, narrar, e aí não atrapalha tanto a minha logística hoje. Hoje eu trabalho dessa forma. Porque se eu ficar pensando, chegar na beira da piscina e começar a pensar no vídeo, aí com certeza eu vou acabar deixando ali de lado e vou acabar atrasando, parando mais tarde, e essa não é a intenção. Até porque tem cliente que não é tão antenado assim na internet. E aí se você chega e começa a gravar vários takes da piscina dele e não faz o serviço, sua credibilidade vai cair, porque ele não entende nada de internet. Então ele vai pensar, esse menino só vai ficar com o celular na beira da minha piscina e não vai fazer o serviço? Então o que eu falo sempre? Olha, eu vou gravar o antes e depois da sua piscina, vou montar aqui uma estrutura, celulares aqui espalhados para gravar. Ele fala, não, show de bola. E ele fica de longe, observando ali eu fazer o serviço. Acho que essa foi a melhor logística que eu encontrei até hoje. Sim. Pode ser que daqui a alguns anos isso melhore. Não, show de bola. E até uma questão também, até uma curiosidade. Por exemplo, hoje, né, você atende vários clientes, enfim, né, a gente sabe que são muitas pessoas, você precisa de uma equipe, mas eu queria que você falasse um pouco para aquelas pessoas que muitas vezes olham e falam assim, poxa, cara, eu tinha vontade de começar a empreender nesse mercado de piscina, mas eu fico meio receoso. Por quê? Muitas vezes quando a gente conversa, né, Bruna, com alguns candidatos, as pessoas viram para nós e falam assim, poxa, ó, eu fiz o cadastro para conhecer, para entender um pouco melhor, mas assim, mas vende tanta piscina assim? Tem tanta piscina? Esse mercado, quando você fala hoje, por exemplo, hoje nós temos a franquia de serviços e manutenções, que é o Trata Bem. Sim. Então, quando a gente menciona sobre o mercado do Trata Bem, o cliente já vira e fala, poxa, Leandro, mas tem tanta piscina para eu limpar? Como que funciona? Tá vendo? Eu já vi até com o Juan deu risada, porque assim, cara, parece que não, mas, cara, tem muita piscina hoje, né? Sim. E eu queria que você falasse hoje sobre o mercado, como que tá, se tá aquecido ou não, para as pessoas que estão de fora entender um pouco melhor. Leandro, parece que depois da pandemia isso ficou ainda mais intenso. Ou na pandemia isso ficou ainda mais intenso. Cara, tem muita piscina para limpar. Tem muita gente querendo ter piscina e muita gente que já conquistou a sua piscina. Então acaba sendo um mercado onde a gente consegue trabalhar bem e os concorrentes acabam nem sendo tão concorrentes assim. Por quê? Porque é tanta piscina que às vezes ele não está dando conta, ele passa a piscina para você, acaba sendo um amigo, um indicador ali, porque é muita piscina. Na verdade, todo brasileiro sonha em ter uma piscina, né? Eu, pelo menos agora que tenho a minha, já realizei esse sonho. Inclusive é aí que é a minha piscina. Boa. Mas vamos lá. Todo mundo sonha em ter uma piscina. Então, até aqueles que ainda não têm, vão ter algum dia. Então, pensa nisso, que esse é um mercado que sim, vai ter piscina e quem tem piscina tem que ter um tratador. Cara, tem que ter. Não entra nessa de, eu mesmo vou tentar limpar e tudo mais. A não ser que você tenha muito tempo, porque demanda tempo cuidar da piscina. Se você não tem muito tempo, o melhor a se fazer para você ter uma água saudável é ter um Trata Bem, é ter algum piscineiro que vai cuidar da sua piscina para você. É um mercado que bombou na pandemia e ainda está estourado e eu acredito que vai continuar assim por muitos anos. Cara, eu acredito que sim, porque assim é uma tendência, né? Por exemplo, eu e a Bruna ali, nós somos da expansão e a gente vê que cara, tá crescendo cada vez mais, né? Principalmente, cara, esse mercado de prestação de serviço, porque é raro hoje você encontrar um piscineiro, um técnico ali, cara, que tem essa responsabilidade, né? Porque muitas vezes, a Bruna tá de prova, muitas vezes o cliente ele entra em contato com a gente e ele vira para nós e fala assim, poxa, Leandro, eu tenho uma piscina e eu tenho um piscineiro que vem na minha casa, mas poxa, o cara vem um dia, falta outro, né? Eu não sinto aquela confiança nessa prestação de serviço, né? Então, é o que a gente bate muito nessa tecla de trazer um serviço mais profissional, né? Chegar uniformizado, então isso é um ponto importante, sim, né? E claro, a gente está participando da convenção, IG 30 anos, eu queria entender de você
qual a sua visão sobre isso? Como que você vê a sua participação na nossa convenção, a importância de conversar com esse pessoal? Sei que você vai dar uma palestra pro pessoal também, né? Sim, sim, amanhã, inclusive, já tô nervoso com isso. Não, mas... que é isso. Bom, a cada dia que passa, a gente tem visto pessoas, alguns piscineiros que estão procurando um pouco mais se profissionalizar, como você mesmo disse. Antes, a gente tinha muita cultura do piscineiro ou tratador ser, às vezes, o caseiro ou o zelador da casa ou da chácara, seja o que for. Hoje em dia, não. Hoje, realmente, o pessoal considera realmente uma profissão. Então, a galera tem buscado se profissionalizar. E estando hoje como uma referência... Cara, se eu pudesse deixar uma palavra para você que está me assistindo e que sonha em ser piscineiro, tratador, ou que é tratador, é justamente isso. Busque conhecimento, busque profissionalizar, busque ter o compromisso, porque assim como outras profissões são importantes, a nossa também. A gente está lidando com água, a gente está lidando com um bem que é muito precioso. Então, quanto mais você valorizar isso, e quanto mais você valorizar estar na beira da piscina, atendendo o cliente de uma forma, né, que às vezes, igual você falou, o compromisso é algo que é básico, que não está longe de se fazer. Você vai se diferenciar, você vai sim alcançar o seu negócio vai escalar e vai alcançar grandes lugares, sabe? E estar aqui para mim hoje, é uma alegria danada, cara. Eu nunca imaginei estar aqui nesse momento e pode ter certeza que eu tenho muito a agradecer à IG, a toda a rede IG, por fazer parte desse momento na convenção. E um detalhe, eu não sabia que a convenção era tudo isso, cara. Eu tô fascinado. Cara, é muita gente, né? Bruno, acho que são quantas mil pessoas que vão vir? Por volta de 5 mil pessoas. Por volta de 5 mil pessoas, olha cara. aí, É muita gente, é muito franqueado. Né? Então, assim, realmente, pessoal, você que está nos acompanhando, até inclusive não deixe, vamos lá, não deixe de curtir esse vídeo, nos siga também nas nossas redes sociais, tá? Ativa o sininho também, que a gente vai subir esse vídeo para a nossa plataforma do YouTube, tá? E Juan, realmente, cara, a gente só tem a agradecer a tua participação nesse podcast, a tua participação na convenção, né? Então eu vejo assim com muitos bons olhos. Eu acho que é muito importante você estar participando de um evento de grandeza como esse, Sim. uma convenção de 30 anos da IG, né? Principalmente porque nossos franqueados também se inspiram nele, né? Então a gente tem muitos franqueados, cara, que fala muito bem de você, que menciona sempre quando a gente vai dar suporte, né, Bruno, em redes sociais. O pessoal fala muito, poxa, mas o Juan faz isso. Cara, isso é muito legal, sabe? Então assim, a gente vê que os nossos franqueados também te admiram muito, né? Então realmente a gente só tem a agradecer você por participar dessa convenção e por estar mais um ano conosco aqui, beleza? E realmente, eu passeando por aqui, eu encontrei com alguns franqueados, eles me abraçaram falando, cara, eu amo seus vídeos, eu gosto demais de acompanhar. E realmente, toda vez que eu posto alguma piscina, Splash ou até IG, cara, o que tem de compartilhamento é sensacional. Meu Deus, então, é fora de base. Tô feliz de receber esse carinho, de fazer parte dessa família IG. Não, show de bola. Então, acredito que seja isso, né, Bruna? Deu pra gente pegar um conteúdo legal, a gente conversou bastante. Deu pra gente entender bastante coisa. Show de bola. Então, realmente, só agradecer, né, Bruna? Que a gente quer agradecer muito você, ok? Obrigado Agradecer mesmo, a viu? participação. Obrigado, Show de bola. gente. Pessoal, Obrigado. então, novamente, só reprisando, você que está aqui nesse nosso vídeo do IGCast, pessoal, não deixe de curtir e participe mesmo, tá? Participe, compartilhe esse vídeo também, que será muito importante. E claro, se você busca por empreendimentos, aqui tem algumas dicas que o Juan passou para nós também. Show? Valeu, gente. Um abração, viu? Obrigado.